Boa tarde de volta, gente. Estamos aí com probleminhas técnicos hoje. Ivan e Ordalho, eu vou pedir uma gentileza para que vocês, então, peçam para participar ao vivo aqui da live. Talvez, daí vocês pedindo, o Instagram reparta a tela ali em três aí. Vamos ver se dá certo dessa vez aí. Todas, ó, Ivan e Ordalho entraram. Ó, Ivan, ver. Solicitação para participar ao vivo, ó. Sim, aceitar, Ivan. Ok, aceitar. Ok. Aceitei e aceitei. Tá. Olha, aceitei ambos aqui. Ivan Deragão ativou o vídeo, ok. E aqui, assim que eu entrei, assim que ativou, eu não vi mais a sua tela, mas estou te ouvindo. Pois é, ficou assim, né? Tá. Bom, eu Mas se quero. o pessoal estiver ouvindo, né? Eu, Tá, se o pessoal estiver ouvindo e vendo todo mundo, do Frater Ordalho beleza. entrar. Ordalho consegue me escutar? Aqui. Agora não está entrando ele. Hoje o Instagram tá conspirando aqui contra os ocultistas aqui. Vamos lá, tentar de volta aqui. Você consegue me escutar, Ivan? Consigo sim. Estou ouvindo Tá. bem. Deixa eu colocar, vou ver se eu consigo aqui, ó, convidar. Ó, Frater Ordalium ativou o vídeo. Agora deu certo aqui, agora foi. Deu certo? Eu só tô me vendo aqui. Eu vou pedir uma gentileza para que algum inscrito, Geraldo, ou a Lucy, não sei se está aqui já, o Will, por favor, escrevam aqui no chat se vocês estão me vendo o Frater Ordalium e vendo o Ivan Deragão. Por favor. Ó, a Mimi, ó, deu certo. Vocês estão vendo os três. Por favor, alguém mais responda aqui se está me vendo e está me escutando. Porque senão nós vamos fazer a live só nós três aqui e o pessoal não vai aproveitar. Ó, estou vendo os três, vendo e escutando, né? Tá. Então, para mim, eu tô me vendo aqui como se fosse um espelho, entende? Bom. Aqui eu estou vendo o Frater Ordalium e escutando você. Então, pelo menos a gente tem essa comunicação aqui. Estamos nos ouvindo. Beleza, então. Então, mais uma vez, aí, boa tarde para os inscritos do canal. Olha, enviou uma foto. Então, vamos lá. Então, se para ela tá funcionando, vamos lá. Eu acho que na hora de eu baixar depois lá para colocar no YouTube, ele vai aparecer os três. Então, mais uma vez aí, gostaria de agradecer a presença dos inscritos do canal Frater Belrá, a presença do nosso ilustre convidado de hoje, o Ivan de Aragão. E como eu falei lá no começo, eu vou repetir, essa ideia aí desse projeto em 2024 do Roda de Fogo é trazer aí ocultistas, né, do cenário nacional, que ainda não concederam muitas entrevistas, né? Porque às vezes você pega um nome muito famoso, o cara já deu lá 50, 60, 70 entrevistas, então o pessoal já conhece, decora e salteado. E o Ivan de Aragão, ele é membro também, assim como eu, participativo do projeto Mayhem, né? Do nosso querido Marcelo Deudep. Então, eu fiz o convite para ele e ele prontamente aceitou. Muito obrigado, Ivan, pela tua presença aqui. E eu propus ontem para o Ivan uma ideia que eu já tinha lá no começo, que era assim, pegar, né, o primeiro convidado da roda de fogo aqui do nosso canal Frater Belrá e trazer ele para ser um co-host, um co-entrevistador, né? Consequentemente, após aqui o término da nossa live, o Ivan está automaticamente convidado para fazer parte do terceiro Roda de Fogo, que eu já tenho até em mente quem será, né? Então, aí, espero que estejam me ouvindo, né? Por favor, aí confirme, né? E vamos começar, Ivan, por gentileza aí. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença e, por favor, se apresente aí para todo mundo. Boa tarde, pessoal.
Como a gente diz no Mayhem, né? Paz profunda para quem é de paz profunda, 93 para quem é de 93, boa tarde para quem é de boa tarde. E para mim é um prazer receber o teu convite, Frater. É um prazer estar aqui. Também estar podendo conversar também com o Frater Ordalion, que é alguém que eu já acompanhava também aqui pelo Instagram. E meu nome é Ivan de Aragão, eu sou professor, sou músico, tenho os meus interesses voltados para o ocultismo já há algum tempo. Na verdade, fazendo aquele exercício que a gente costuma fazer também, né? Tentando contar a nossa história desde o início. A minha família, ela é uma família que tem muito daquela influência daquele catolicismo popular, já desde a raiz, e uma mistura macumbífera, digamos assim, desde algumas gerações. Então, desde as gerações dos meus bisavós, a gente já tem aquela coisa, aquela bruxariazinha que é praticada, em forma de uma macumba, que eu diria que é uma espécie daquela umbanda antiga. E é até difícil falar sobre isso, porque a gente sabe que o termo umbanda tem, hoje em dia, muita influência daquilo que é concebido dentro daquela umbanda, mais de influência do Zélio e tudo mais. Mas aqui eu me refiro àquela prática espiritual que se faz no interior de um Nordeste, onde temos aquele rezador que, ao mesmo tempo em que ele oferece os seus serviços de conselheiro, ele oferece aquele serviço de rezador quando as pessoas precisam. Essa é a tradição da minha família. Minha tia até hoje é rezadora. E ela tem o terreiro dela, onde as pessoas vão lá, tanto em busca de orientação de uma reza simples, como em busca também de trabalhos mágicos ou coisas do tipo para resolver situações da vida. Então essa Umbanda pé no chão, essa Umbanda que se chama Umbanda, nem sei porquê, porque muitas vezes a gente vê que esse termo chega até nós por uma influência que já vem pronta, né? Esse discurso que vem também do Sudeste e tudo mais, e muitos macumbeiros acabam adotando, muitas vezes, por uma questão de sobrevivência ou por uma questão de recebe isso de fora. São pessoas que muitas vezes não têm um letramento oficial, são pessoas simples, e diz, é Umbanda agora o termo, vamos usar isso aí. Mas a gente percebe essa prática que cultua Exu, que faz o corte, que faz trabalhos, que faz assistência da comunidade, que tem esse meio. Então, essa era a minha influência na família. Mas era aquela coisa, né? Eu era um moleque que estava vivendo uma cidade diferente do meu núcleo familiar e nunca tinha muito interesse por isso na minha infância. Até que, a não ser naqueles momentos em que a gente está de férias e vê aquelas reuniões da família, todo mundo ali cultuando aquele lance, não era aquele contato mais superficial. Com o tempo, né, a gente vai crescendo e, por influência até do meu padrasto, segundo esposo da minha mãe, que veio com uma carga cristã, eu comecei, por volta dos 10 anos, a querer saber que diabos era isso e me interessar um pouco sobre o que seria religião. Até então, eu era aquele guri que via tudo isso como costumes e não estava preocupado com o que estava acontecendo. E aí, essa preocupação com o que seria, o que de fato essas pessoas falam, um diz que o certo é isso, outro diz que o certo é aquilo. E eu, um moleque meio nerd, né? Foi aquele moleque que com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia para saber do que se tratava, para entender do que esse povo está falando. E aí eu ficava questionando, né? Esse meu padrasto, ele era aquele ex-cristão, era aquele cara que estava afastado, sabe? Mas que tinha toda aquela educação que ele trouxe, aquelas coisas, ele defendia aquilo com unhas e dentes. E era engraçado a gente ter esse diálogo, né? Eu era o guri que não sabia de nada, eu estava questionando tudo. Quando chegam os meus 18 anos, eu cheguei naquele ponto em que eu vi que, cara, tem muito mais coisa para descobrir e essas fontes que eu estava tendo acesso não estavam me dando o devido conhecimento que eu estava esperando. Então, o cristianismo, para mim, não fazia muito sentido. Aí eu fiz o quê? Eu me voltei para a tradição da família. Viajei, fui para casa da minha tia e disse, minha tia, cheguei a hora aí. O que é esse Paranauê que a família cultua? O que é isso aí? Eu vejo aqui tudo, mas eu não entendo nada, eu só venho aqui como participante. E aí a gente começa a ter aquele contato. A minha tia riu para mim, fez aquela cara de, que bom que você chegou agora, tá descobrindo agora. E aí eu fui acolhido nesse meio, comecei a me interessar por astrologia, e aí vão, leituras de astrologia, leituras de oráculos, vi ela jogando baralho cigano, me encantei com aquilo, disse, me ensina esse negócio aí. Então, esse contato inicial me fez abrir os olhos para outras coisas, né, que existem no mundo, e não exatamente aquela cultura cristã que a gente recebe. Disso eu comecei a me interessar por outros ramos de ocultismo, né? A gente conhece astrologia, aí conhece oráculo, aí começa a ouvir falar em cabala, aí já começa a acender outras leituras. E eu acabei com isso mergulhando nesse lado, né? Começando a me dedicar também a conhecer outras religiões. E aí fui ler sobre o Wicca, isso eu estou falando aqui no ano de 2006. Era aquele momento ali que a gente não tinha nem tanta informação assim a respeito de certas coisas, a gente tinha que se virar, garimpar em livros, bibliotecas, livrarias, sebos, o que a gente fosse capaz de encontrar, né? E alguns PDFs perdidos na internet. E aí, a Wicca, entrei naquele contato inicial, ainda não parecia ser algo interessante, conheci um grupo aqui que queria formar um coven, mas eu não me sentia afinado com os mesmos propósitos, aí acabei não dando muita
bola para o Wicca. Veio o budismo. E aí eu comecei a ler um pouco sobre o budismo, achei interessante. E, paralelamente, o meu interesse também começou a se desenvolver na área acadêmica, na área de filosofia. Eu comecei a estudar o curso de letras, e o curso de letras meio que me desgarrou para a filosofia. E na filosofia o que me interessava era arte, poesia e a relação com a religião. E essa área de filosofia da religião caiu de paraquedas no meu colo. E como eu mencionei no início, né, o interesse inicial que eu tive pelo ocultismo foi entender as diversas perspectivas que as pessoas têm da realidade. Então, eu sempre olhei a religião com um olhar mais carinhoso, porque eu não via a religião de uma maneira tão negativa. Eu achava interessante como as pessoas conseguem conceber o mesmo mundo de maneiras tão diferentes. E aí, dentro das ciências da religião, foi que toda essa busca do ocultismo encontrou uma voz que deu mais força, porque eu fui entendendo dentro dessa área da filosofia da religião algumas coisas que me deixaram, como ocultista, também mais estimulado. E vocês percebem que nesse percurso aqui eu deixei de mencionar a tradição familiar, né? Porque uma das coisas que acontece muito com a gente, pelo menos no meu caso, quanto mais eu conhecia do ocultismo ocidental, mais eu deixava engavetado essas práticas mais populares. Até que, com já 2012, por aí, tudo isso passou de novo a ser alvo do meu interesse. E eu voltei novamente às minhas raízes, voltei a olhar as tradições de matriz africana com mais cuidado, com mais carinho. E aí a minha atenção se voltou para isso, e aí eu comecei realmente a vivenciar a coisa de uma maneira mais intensa. Essa Umbanda da família sempre esteve presente, e eu comecei a depois ter curiosidade, agora nos 3 últimos anos, sobre as outras religiões de matriz africana, né, sobre a Quimbanda. A Quimbanda aqui na minha região é muito rara, a gente não tem um lugar que você diz, ali é um terreiro de Quimbanda. Não temos isso, a gente tem aqui só informações. Na Bahia nós temos, mas Sergipe, eu estou falando diretamente de Aracaju e Sergipe, nós não temos isso tão forte. Aqui, a prática da feitiçaria existe, como em todo lugar existe, mas os praticantes da feitiçaria aqui, pasmem vocês, são os umbandistas, são os candomblecistas. Aqui você vê políticos, pessoas que procuram serviços desse tipo, de qualquer tipo, sejam os políticos, sejam as pessoas populares quando buscam algo para ativar essa magia na vida a fim de resolver seus problemas, acabam buscando esses outros terreiros, essas outras portas de macumba. E justamente desse interesse eu fui conhecendo a obra de autores célebres sobre a Quimbanda, o Danilo Copini, comecei a estudar num grupo de estudos dele também para entender do que se tratava. Na Quimbanda eu sou apenas um estudante, tenho vinculação com a corrente 49 apenas no sentido de ser um estudante de um dos grupos de estudo que ele já abriu. E tenho esse lado da filosofia que foi desenvolvido no meu curso de mestrado, já em Ciências da Religião, onde eu trabalhei aí a obra de Fernando Pessoa, né, que é um poeta muito interessante para quem tem também, além do gosto literário, quem gosta dessa coisa da via mística, né? Fernando Pessoa tem alguns poemas que são belíssimos nesse sentido. Então eu ia estudar justamente o pensamento de Pessoa, o que ele chamava de sensacionismo, né, que é aquela teoria que ele tinha ao redor da produção dele, e as relações disso com a filosofia da religião. E aí, mais uma vez, eu acho que é digno de nota, esse conceito de religião que eu entrei em contato ali naquele momento, ao estudar os teóricos das ciências da religião, acabou mudando um pouco do meu olhar sobre as coisas, né? E aí, resumindo, a gente às vezes tem um olhar sobre o que é religião de uma maneira que está muito influenciada por aquele pensamento que vem de diversas fontes. O pensamento sociológico vem com o maior eco que a gente encontra, é aquela ideia de a religião é o ópio do povo, é uma prática que nos escraviza, que nos deixa alienados da sociedade e das questões sociais que estão ao nosso redor. Então essa é uma versão que chega muito forte, é uma visão sobre religião que chega muito forte até para as pessoas, para o senso comum, para quem não está preocupado com isso. E temos também umas versões à parte, né? A psicologia tenta, eu acho que todas as ciências acabam tentando interpretar a religião ao seu ponto de vista, né? A psicologia observa a religião pelo viés, obviamente, psicológico. Aí a gente vê a filosofia, tenta entender a religião pelo seu viés conceitual, o que se trata, o que aquilo acontece. E dentro das ciências da religião a gente tenta conciliar visões sociológicas, antropológicas e filosóficas em torno de uma definição de religião que não deva nada ao olhar dessas outras ciências, mas que tenha uma estrutura e uma lógica própria. E aí a gente chega na ideia de religião que ultrapassa as fronteiras da instituição religiosa. E aí o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em religião, a gente pensa geralmente na primeira coisa que nos acontece, que é uma instituição religiosa X ou Y. Eu penso no catolicismo, eu penso no islamismo, eu penso no judaísmo, eu penso numa religião enquanto instituição religiosa. E às vezes a gente não separa isso, não separa a instituição do que vem a ser religião num sentido mais filosófico.
E o que seria essa religião, no sentido filosófico? E aqui eu poderia já começar para a gente refletir um pouco sobre o que motiva o nosso conceito de ser humano, né? Nós, seres humanos, vivemos num momento em que a gente faz o quê? A gente se define como um animal que se diferencia dos outros pela nossa capacidade intelectual, e assim a gente vai tecendo inúmeras diferenciações. Mas uma delas é importantíssima. O que nos difere de todos os outros animais é a nossa consciência da nossa finitude. Ou seja, nós somos animais que podem ter uma elucubração mental a respeito da nossa morte. Nós temos certeza absoluta que somos seres com tempo de validade definido. Então, essa visão nossa diante da morte, essa possibilidade de fim, é até uma das coisas que a gente vê que torna a vida ambígua, né? A vida é, em si, uma coisa ambígua. Ela nos oferece os meios de existência, ao mesmo tempo que ela nos oferece a certeza de que seremos tolhidos dessa existência. Então, a gente vê a vida como um fenômeno dúbio, um fenômeno que tem essa ambiguidade inerente. A gente pode ver, inclusive, isso na própria natureza, né? A natureza, ela é aquela que oferece frutos e alimentos e aquela que oferece o predador, né? Então, a gente tem essa natureza ambígua em tudo. Mas onde é que entra a religião nisso? A gente percebe que a religião é justamente, se eu fosse redefinir de maneira rápida aqui para nós, o impulso humano por conciliar essa ambiguidade da vida. E nesse impulso de conciliação das ambiguidades da vida, ou seja, de resolver a minha mortalidade, a certeza de que eu sou um ser finito, as religiões entram em cena com as narrativas que nos fornecem o quê? Sentido de mundo e uma possibilidade de crença na nossa permanência, de alguma forma. Mesmo que seja uma permanência metafísica, ou seja, mesmo que a nossa promessa de reconciliação da vida não se dê aqui agora. Eu não consigo uma vida eterna, de fato, mas a religião, de maneira geral, ela sempre nos conduz a um olhar para o que está no transcendente. Então a gente poderia definir religião como isso, como o nosso impulso humano que nos impulsiona para onde? Para a vida transcendente, ou para uma ideia de transcendência, de mistério além da nossa compreensão. Todas as religiões acabam se encaixando com isso, não é verdade? Seja o cristianismo quando promove a vida eterna, seja quando a gente trabalha diante de uma perspectiva fora dos monoteísmos, né? Quando a gente vê justamente os orientais tão preocupados com a ideia de reencarnação, de continuidade. Percebam que é a morte que nos direciona, é a morte, essa liga que faz com que a nossa atenção se coloque em prol do transcendente. Ou seja, a morte é aquilo que nos faz criar ou pensar a religião. E aí essa visão que eu acabei trazendo. Mori. Exatamente. Então essa lembrança constante da morte. Sim. E uma coisa que eu acho engraçada nisso, né? A gente tem nessas ambiguidades e nesse impulso que a natureza nos dá a respeito da nossa morte, a nossa principal motivação. E aí tem até um conceito que eu acho lindo, né? Que a gente vê o tempo inteiro na filosofia sendo discutido, principalmente na filosofia grega, a ideia de coragem. Mas a gente, às vezes, esbarra nesses conceitos como algo tão comum para nós, né? Pensar em coragem é como pensar numa palavra que é tão corriqueira, a gente não para pensar nisso. Todo mundo sabe o que é e não precisa refletir sobre, né? Uma coisa mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que religião também tem um pouco disso. A gente não reflete muito porque está acostumado, é uma palavra conhecida. Aí, coragem, geralmente, a gente associa com o quê? Com a ideia que eu tenho de me impor ou resistir a algo que afeta a minha possibilidade de vida. Então, quando alguém enfrenta um perigo, esse cara está sendo corajoso. Ou seja, coragem enquanto esse impulso de resistir àquilo que nos coloca diante da possibilidade da morte. Então, essa coragem é a exigência básica para a gente enquanto ser. E é basicamente uma das coisas que está intimamente ligada à religião, né? A religião em si, ou a prática religiosa, é também uma demonstração de coragem. É o ser humano tentando reagir à ameaça da sua morte certa, mesmo que essa sua reação não possa ser física, essa reação ela é através de práticas transcendentes, ela é mágica, né? Então é a nossa relação com isso. Muito bom. Essa busca do ser humano, né, por, digamos assim, pegando um gancho do martinismo, né, ele tendo noção ou não, sendo uma pessoa erudita ou não, ele acaba, no fundo, ele tendo essa consciência da sua finitude, né, e ele busca conscientemente ou inconscientemente tentar reverter, né, o status coante do Adam Kadmon, que era imortal, né? E ele acaba, digamos assim, se frustrando, né? Porque ninguém conseguiu, né? Nem mesmo os alquimistas, por meio da pedra filosofal, do elixir da longa vida, né? Então ninguém conseguiu, assim, digamos,
superar, né, a morte, né? Inclusive o mito do Christian Rosenkreuz, né, como eu já falei, o Christian Rosenkreuz nunca existiu, ele é um mito, ele é uma figura alegórica, assim como a maçonaria tem o Irã Abif, né, as ordens Rosacruzes tem o Christian Rosenkreuz, e ele acaba, em um dos trechos do Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, que não é, né, um manifesto, ele é um romance, né, porque os manifestos são os primeiros dois, né, o Fama e o Confécio. Ele acaba dizendo que ele voluntariamente deixou a vida aos 108 anos de idade, né? Ou seja, ele traz aquela ideia dele ter superado, né, a morte, ou seja, ele deixou de ser um simples homem da torrente, né, pegando lá a simbologia, a linguagem, né, martinista, e ele se torna mais do que um homem de desejo, que seria a etapa seguinte, ele se torna um homem-deus, né? E quando ele se torna um homem-deus, ele já não está mais sujeito às leis do espaço e do tempo. Ele retorna aquele estado de ser quaternário, né? Para quem é martinista vai entender, e ele se reintegra, né? A figura do Adam Kadmon, que era um ser, assim, digamos assim, fora do comum, para que nós entendamos. Ele era andrógeno, ele se autorreproduzia, ele tinha sua luz própria, ele conseguia gerar, ele conseguia criar, tal como um outro Deus. Então, eu agradeço muito, Ivan, a tua explanação aí foi perfeita, né? Creio aí que está excelentemente apresentada aí para o público que ainda não te conhecia, né? Então, vamos dar início aí, Ivan, às perguntas dos inscritos. Eu fiz numa ordem aí que é assim, é uma ordem crescente, tá? Então, a primeira, assim, seria, digamos assim, perguntas mais suaves, e daí ela vai subindo, assim, o nível de complexidade da resposta ou da abordagem do tema, né? Então, a primeira pergunta, Ivan, é uma pergunta mais simples, é a seguinte: você acredita que a música tenha uma influência espiritual sobre as pessoas? O rock é do diabo, Ivan? Cara, eu acredito que a música tem sim uma influência em nossa constituição psíquica, na nossa constituição energética. Primeiro porque a música ela tem, na sua própria natureza, a própria manipulação de sons, ela produz efeitos que nós sequer temos um vislumbre completo do que ela consegue efetivamente causar em nós. Então tem esse efeito que já vem primariamente pelo som, os sons nos produzem, eles produzem sensações específicas. A gente vê, inclusive, quando a gente está estudando algumas coisas de teoria musical, determinadas notas ou melodias, linhas melódicas que podem produzir determinados sentimentos, né? Por exemplo, um acorde menor costuma produzir uma sensação de tristeza automaticamente, enquanto um acorde maior costuma ser luminoso, né? Costuma ter uma ideia de alegria, de vivacidade. Então você vê, nesse nível sonoro, ela já nos causa impressões. Então a música ela já causa impressões nesse nível. Quando a gente vai para um nível, pensando agora mais esotericamente, em que a gente não tem só os sons ali sendo envolvidos, nós temos envolvidos ali naquele processo da composição musical. A temática que está sendo abordada, por quê? Quando o compositor ele está criando uma música, aquilo que está dentro da mente dele, as ideias que ele está colocando na letra, suas emanações ali de pensamento, o que ele imagina que seja aquela leitura de mundo, aquele recorte, né, do que aquele assunto está falando, aquilo de alguma forma vai sendo impregnado naquele processo. E uma composição não é algo que se faz assim, né? É algo que é um produto de uma subjetividade e que se manifesta depois ali numa coisa concreta. É quase uma coisa mágica, né? Eu tenho algo que está no meu plano intelectual e eu consigo materializar aquilo numa obra musical, em notas tocadas de determinada maneira. E uma letra que vai me induzir a reflexões, mesmo que inconscientes, efeitos de sentido vão ser ligados, mesmo que eu não esteja ali me preocupando em interpretar plenamente uma letra de música. Cada palavrinha, cada sentença minúscula que seja, vai criando efeitos de sentido. Eu vou tendo ali também um contato mental dessa forma. Então, ela tem um efeito também em nossa natureza. E até a própria sociedade grega já tinha algumas discussões sobre isso, né? Você vê diversos filósofos gregos preocupados com os efeitos da música dentro dessa constituição psíquica. Não conseguiria aqui bater o martelo e dizer até que ponto os gregos estavam certos, aquela visão de Platão de que a música precisa ter um certo controle porque ela afeta o sentido. Eu não entraria nesse mérito, mas eu sei que afeta de alguma forma. Não poderia dizer em que medida isso é bom ou ruim para nós, se é que podemos falar assim, se é que existe essa necessidade, mas que ela tem, sim, seus efeitos sobre nós. Inclusive, efeitos que podem ser, talvez, potencializados. Eu acho que uma música feita por um compositor que sabe o que está fazendo, que busca
colocar, e já pensando, imagina um ocultista fazendo música, né? Ele faz uma coisa com um determinado propósito. Eu já tive a experiência de fazer isso numa banda de metal que eu tinha, que é a Silent Vanity, e anos atrás a gente fez uma experiência assim. Então, o que é que eu queria fazer? O meu colega guitarrista estava querendo colocar, e aí já respondendo um pouco da coisa do diabo também, né? O meu colega guitarrista estava querendo colocar influências musicais orientais que ele estava estudando. Então, ele queria botar umas escalas que, para a gente identificar o ouvido leigo, é como se ele, sabe aquela sonoridade de quando a gente vê música egípcia em filme que tenta reconstituir aquelas escalinhas, aquela coisa meio ambiente ali. O som que ele estava tirando para as músicas dele estava vindo numa vibe meio aquilo ali. Só que com uma influência de death metal, aquela bateria pesada e aquelas coisas bem técnicas. E ele, vamos fazer uma banda? Eu, vamos nessa. Só que aí eu pensei, cara, ouvindo aquilo ali, aquelas melodias que remetiam a essa ideia que a gente tem de Egito e tal, cara, isso aqui é muito, muito ocultismo. Então eu fiz um exercício dessa natureza. Cada música contava um pedaço de uma história e a gente ia traduzindo isso e fazendo homenagens também a algumas coisas que eu tinha entrando em contato, né? Então, por exemplo, eu tinha uma música em homenagem a Telemann, e aí o nome da música era Telemann, enfim, né? E aí, nessa música, o exercício que eu fiz ali foi, quando ele me mostrou, olha, o instrumental que eu estou produzindo é esse aqui. Cara, aquilo era muito, para mim, na minha subjetividade, cara, isso dá muito para falar sobre Telemann, isso é muito, sabe, uma música que tinha uma aura meio gloriosa, ao mesmo tempo, sabe, forte. E daí eu pensava na letra, pensando no propósito que eu queria com aquilo ali. Ou seja, eram músicas que acabavam tendo um viés ocultista, porque, além da letra se referir diretamente, não era uma letra vazia, né? Eu estava refletindo, tentando traduzir experiências minhas de convivência com os conhecimentos que eu ia entrando em contato na jornada. Então, era um pouco da minha visão de mundo naquela época. Todas as músicas acabavam refletindo um pouco do que eu imaginava, e do que eu imaginava ser a caminhada do ocultismo, né? Porque aí tinha um personagem que se repetia em cada música. Era um personagem que vivenciava, primeiro, uma ideia de contato com o mundo, sem que ele soubesse o que existe, o que não existe, aquele momento de raiva diante da existência, pelas injustiças, pelas coisas que ele vislumbrava, e que ele meio que duvidava da própria sanidade. E aí ele vai e encontra essas correntes filosóficas e ocultistas a cada música, e ele vai empreendendo diálogos. Aí a gente brincava com isso, os diálogos que ele tinha com outros seres eram meio que feitos em duetos, né? Quando era um ser potente, um ser mais casca grossa, tinha uma música que se chama Red Demon, ou seja, o demônio vermelho. Então, o diálogo era feito numa voz limpa e a voz gutural faria essa voz demoníaca ali que falava. E, no fim das contas, esse diálogo rendia boas reflexões, né? A Red Demon mesmo fala justamente desse confronto que nós temos diante das nossas próprias sombras e de como nós precisamos entender essas sombras para superar as nossas próprias questões interiores. Muito Sempre nesse viés assim, mas nunca num viés. Eu nunca tentava puxar a sardinha para um lado ou defender A ou B, sabe? Era um viés assim, olha, o mundo é assim, gente. Bom ou ruim não é a questão aqui. É isso aqui que a gente precisa viajar. Então, dentro dessa perspectiva, eu fazia um pouco de magia, digamos assim, através da música e estava tentando cutucar as mentes. E acontecia muitas vezes de final de show que a gente fazia na época, chegava um cara e olhava assim, uma vez chegou um cara e olhou para mim e disse, eu sei o que você está fazendo aí, eu tô ligado. Aí começou a discutir coisas sobre cabala, a gente começou a conversar, velho, que viagem. Eu fiquei, pô, que bom que alguém tava captando ali, sabe? Então, de vez em quando eu tinha esses encontros assim aleatórios, alguém captava que tinha coisa nas entrelinhas e ia atrás da gente para conversar e trocar ideia. Então, a música sim tem poder. Muito, muito bom, muito bem respondido, Ivan. Vamos para a segunda pergunta, que também é mais ou menos nesse gancho aí. Um inscrito pergunta assim: queria saber o que o Ivan acha da arte no Brasil, a música em específico dos anos 90. Então ele delimita, né, anos 90, para os dias atuais. A internet parece que mais atrapalhou que ajudou, Ivan? Cara, eu acho que a internet é um sintoma, né? Dos anos 90 para cá, eu acho que... Por que um sintoma? Porque ela populariza conhecimento e tudo mais, ela populariza as capacidades de produção, ou seja, hoje em dia, às vezes, num estúdio dentro de casa, eu consigo produzir a minha música e lançar como a gente fazia, e lançar independentemente, numa plataforma musical e tudo mais. Mas o que é que vem junto com isso? O que é que representa isso? A transformação da arte, que era um valor, em um bem de consumo. Então, eu não cultuo mais o hábito de produzir uma obra artística. O que é uma obra artística?
é a materialização de uma visão de mundo, ou seja, dessa cosmovisão, através de uma técnica definida. O escultor vai esculpir tentando representar alguma ideia dentro daquela escultura que reflete sua visão de mundo. O pintor, do mesmo jeito. E o artista, o poeta, por exemplo, ele vai refletir sobre conceitos que a linguagem objetiva, a linguagem que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, essa linguagem de jornal, não dá conta. Então ele precisa acessar esses caminhos paralelos da linguagem, as metáforas, as figuras de linguagem mais complexas, para tentar fazer a gente refletir sobre algo que está ali, que ele julgou que é indizível, digamos assim. E aí, quando você vê a música hoje em dia se transformou num produto. Por que a poesia não é mais popular? Porque ela não é um produto rentável. Você não consegue fazer poesia e vender hoje em dia no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. É um produto de nicho. Mas a música é um produto de consumo. E obedecendo essa lógica de consumo, as músicas estão começando a ser feitas dessa maneira engessada, descartável, em que pouca coisa tem desse espírito de um artista questionando o mundo. E tem muito mais desse vazio de vou fazer uma fórmula aqui que vai entrar no ouvido, vai ficar na memória e vai ser descartável. Outro dia até o pessoal do Mayhem estava compartilhando, nesse sentido, um vídeo onde o cara estava justamente destrinchando essas questões da música pop atual, de que está cada vez mais comum músicas do pop que são baseadas numa nota. Sabe as melodias? A melodia é aquela sequência de notas, né? Ou seja, você tem notas sucessivas que vão sendo cantadas ou tocadas e produzem esse efeito, essa curva, esse gráfico. Mas imagine, sabe? Notinhas se repetindo. Você pega milhões de músicas pop, assim, de diversos artistas, tá lá sempre uma nota ré. E tem um fundamento até da teoria musical, isso é uma nota facilmente aplicável dentro de alguns campos harmônicos e tudo mais. Enfim, todo esse aspecto técnico usado de maneira massificada. Eu quero produzir música em massa. Eu não quero nada, não tenho compromisso nenhum com a arte. E aí a gente vem com essa questão também, né? A indústria cultural entra em cena. Então nós temos uma indústria que se utiliza da linguagem artística, mas nem tudo que está na indústria é de fato uma produção artística. Nem tudo que está na indústria é de fato reflexo da produção de uma subjetividade diante do mundo. É como eu comparar, por exemplo, um desenho que eu faço aqui, vamos supor que eu poste um garrancho qualquer, uma bolinha, sabe aquele desenho do homenzinho? Eu posto no Instagram, isso viralize e vira um estilo. Cara, eu começo a ser consumido. Cara, o meu garrancho ali não vai se transformar em arte, não vai ser pintura, só porque ele está sendo consumido e as pessoas estão gostando e curtindo ele no meu Instagram, sabe? Ele vai ser uma manifestação que se utiliza de técnicas, né, rudimentares, mas que é uma produção industrial. Eu fiz para viralizar, eu fiz para outros sentidos, eu não fiz com uma visão artística da coisa. Aí a gente vê aqui também o que é arte, né? A gente tem que compreender a arte agora em torno de uma visão fora dessa visão mercadológica, que a gente cresceu nisso e é difícil tirar essa visão. Por isso que a gente às vezes olha, por exemplo, produções populares. Por que é diferente uma música popular, sei lá, o cara que está lá no Reisado, o cara que está lá naquelas manifestações que a gente vê aqui, por que aquilo ali é diferente? Aquilo é uma produção que não está visando venda, não está visando mercado, é outro estímulo que move aquilo ali. Estímulos culturais, estímulos, sabe, de outra ordem. Então acho que é esse o ponto. Perfeito. Eu esqueci de falar, né? Dos anos 90 para cá, eu esqueci de dar essa referência direta, né? Você vê que dos anos 90 para cá, os anos 90 não são os meus anos preferidos da música brasileira. Eu gosto muito mais da música brasileira ali dos anos 50, com Bossa Nova, passando ali pelos anos 60, 70, vem Chico Buarque, essa galera, Caetano, Gil. Eu acho que ali era a nata da música brasileira, justamente porque ela não estava compromissada tão fortemente com a indústria. Ela estava compromissada com a subjetividade daqueles artistas. O cara estava lá fazendo a música na Tropicália porque ele queria fazer aquela expressão ali, ele queria questionar alguma coisa, desde a política, a sua visão de mundo, ele estava pensando nele enquanto artista. E depois a gente viu isso se perdendo. Né? Nos anos 90, o tipo de música que eu gosto ali são algumas bandas de rock perdidas, assim, muitas delas que começaram nos anos 80, então eu sou meio duvidoso para falar dos anos 90. Música brasileira dos anos 90 consumo com certeza pouco. Uma delas é o Legião Urbana, que você canta muito bem, que você interpreta muito bem. Perfeito. E infelizmente é isso mesmo, né? É música produzida em massa para as massas, né? A música ela tem uma penetração muito forte na sociedade, muito forte e fácil, né? Na sociedade. Aquele hit fica na cabeça da pessoa e a pessoa fica como eu não
não ousaria dizer que seria um transe, mas ela fica repetindo aquela música o dia inteiro, é uma música de refrão fácil, como você falou, com 1 ou 2 acordes, né? O pessoal reclamava do punk rock do Ramones, que era 3 acordes, agora acabou, é um acorde só. Pois é, às vezes é uma coisa mononota ali, a melodia não tem para onde escorrer, não, é aquela coisa... E a gente vê, a cultura popular tem tanta coisa rica, cara. Sim. Você vê aqui, a gente falando da música brasileira, a música brasileira e tudo que ela herdou das culturas negras em diáspora é riquíssimo, cara. A gente vê o nosso samba, a gente vê a própria bossa nova que pegou a música do branco, né, do jazz, mas pegou um quê da quebrada do samba. A gente vê todas essas influências que vão se desembocar depois no axé. A gente vai ver isso até lá. Como isso também vem muito da música de terreiro da Bahia, que vai criando essa influência nos outros gêneros. Então a gente vê muita coisa boa, muita coisa bem feita, que deixa também a individualidade brasileira, né? A marca brasileira, digamos assim. É algo que a gente desenvolveu muito bem. Mas aí a gente vê quando essa indústria entra em cena, ela meio que chupa até o caroço aquilo ali e não nos dá nenhuma outra opção. A ser aquele negócio descartável. É somente deglutir, Ivan. Não tem nem opção de dizer, não aceito. Te desce goela abaixo, você tem que escutar, é o vizinho tocando, é no carnaval, não adianta, né? É aquele velho lema, né? Ame ou deixe, né? Como nós amamos, nós permanecemos e resistimos, né, Ivan? Fazer o quê? Agora, a terceira pergunta, Ivan, eu acho que você já respondeu. Se você puder me responder bem breve, você fez uma introdução muito boa. A terceira pergunta, é uma moça que mandou, ela começa com uma afirmação que é a seguinte: a vida que se leva corresponde à crença que se tem. Essa crença sua foi herdada, ela foi imposta? Qual é a origem dessa crença? Você realmente escolheu isso? É a sua verdadeira vontade? Você, no começo da live, já fez uma explanação, né? A respeito aí das suas origens, da questão familiar, que houve uma influência muito grande, você acabou se afastando, e depois houve um resgate da tua parte dessa cultura, dessa herança familiar. Você podia falar um pouquinho brevemente sobre isso mais, Ivan? Sim. Olha, em termos gerais, até interessante a pergunta dela, que lembra uma coisa que eu adorava. Sabe a ideia das teorias do discurso? Na Universidade de Letras, quando a gente está estudando justamente os efeitos, né, que existem na comunicação e de como discursos são mobilizados, né, em torno da nossa existência o tempo inteiro, tem uma coisa que era interessante. Alguns autores consideram que nós, enquanto sujeitos, não temos total liberdade a respeito daquilo que a gente toma como nossa visão de mundo. E aí é uma coisa meio desesperadora de se pensar, né? E quando a gente vai refletir um pouco, a gente começa a ver que tem um certo fundamento. Existem coisas que nós não temos poder. Ou seja, se eu tivesse nascido num outro contexto familiar, com outras oportunidades, com outros contextos de vida, sei lá, até numa outra cidade do próprio Brasil mesmo, eu poderia ter um comportamento e uma visão de mundo completamente diferente. Se eu tivesse nascido no interior do Paraná, por exemplo, eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. Eu teria outras vivências de mundo que me levariam a uma outra consciência. E aí, como assim? Eu teria acesso a outras leituras, eu teria acesso a outras culturas, eu teria acesso a outras pessoas ao meu redor, outras ideologias estariam compondo o meu cenário. E aí a gente chega num ponto que, enquanto ocultista, eu acho de suma importância. Era eu estudando isso e pensando a responsabilidade que se tem. Porque o ocultista ele tem uma tara por liberdade, de certa forma. Né? Em que sentido? A liberdade de se construir, de se lapidar, né? Então todo o esoterismo ocidental gira em torno dessa ideia da lapidação, a ideia da pedra bruta e tudo mais. Então a gente pensa, cara, toda essa tara de se autoconstruir, quando entra em contato com uma ideia que te diz, olha, nem tudo você tem controle, você vai ser sempre influenciado pelas ideologias com as quais você tem contato. Então você, além de ser um produto da sua vontade, você também é um produto da sorte e da casualidade aí que vai te conduzindo, né? Então, no meu caso, a sorte me conduziu, primeiro, a essa família com uma espiritualidade fluida, que tinha contato com macumba, mesmo eu tendo me afastado na infância, as raízes puxam a gente volta para aquele vislumbre ali, e hoje em dia, quando eu estudo, por exemplo, a mitologia iorubá, é uma das mitologias que eu mais admiro, e que eu mais consigo ver possibilidades de leitura de mundo, sabe? Você olha e vê aquela estrutura de pensamento, a estrutura que você vê entre existir um Deus ou uma divindade que não tem nome, não tem forma, não tem acesso àquilo ali, mas uma força que está além do cosmos, que ela, por alguma razão, existe uma estrutura cósmica, mas tem essa força fora.
E essa força de fora tem uma partícula dela em cada um de vocês, em cada um de nós, que seria uma partícula divina que se manifesta no seu ori. Isso aqui sou eu floreando conceitos africanos, né? Mas, tipo, imagina só esse ori, que muitas vezes pode ser paralelo, né, com o conceito que muita gente entende como eu superior e tudo mais, blá, blá, blá. Veja como tem os paralelos possíveis em relação a essa ideia de partícula divina ou partícula de consciência transcendente que nos anima. Beleza. Aí isso aqui eu estou dando um exemplo de algo que eu, hoje em dia, vejo sentido. Para mim, eu acho muito interessante a mitologia urubá nesse ponto. E aí pega o gancho até da sua fala, quando você mencionou os mitos, né? A gente, às vezes, tem um certo preconceito com mitos. Mas tudo à nossa volta é mito, né? E o ocultista lida o tempo inteiro com isso também. Acho que a gente é o caçador de mitos. Estamos em contato com mitos de diversas religiões, de diversas culturas, de diversas naturezas. E, como a gente mencionou no caso martinista, Rosa Cruz, tem mitos internos ali. E o mito é justamente uma narrativa literária, muitas vezes ancorada nessa coisa da poesia, e é por isso que eu gosto tanto da poesia, que é a capacidade de falar sobre aquilo que nós não temos condições de expressar, de uma maneira que cada um vai ser confrontado com a sua própria leitura daquilo dentro das suas possibilidades. Então a poesia está sempre de mãos dadas com a religião, e a poesia está sempre de mãos dadas com o mito, fornecendo para nós narrativas que deem sentido à nossa prática social de vida. Então, no fim das contas, a nossa luta hoje em dia, numa sociedade que não tem mais uma estrutura cultural definida, porque a globalização nos empurra para esse fast food de informações, onde a gente é jogado, e aí a gente vê muita gente que busca espiritualidade nessa viagem também, né? Tenta juntar tudo, Lé com Cré, Egito com Grécia, com Índia, e vai jogando tudo ali, e vai deglutindo as práticas espirituais de indígenas, e todo mundo junto, e faz aquele guarda-chuva. A gente vê essa vida que vê, né? A gente é jogado para essa prateleira, como se tudo fosse um produto, escolha o seu. Só Sincretismo aí, é pouco, é mais. É globalização espiritual. Globalização espiritual. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, quando a gente tenta sincretizar, aquela cultura que vem de uma herança politicamente mais poderosa é a que toma conta, né? Por exemplo, quando eu faço o sincretismo entre Oxalá e Jesus, eu não vou encontrar Oxalá na igreja, eu vou encontrar Jesus invadindo o terreiro. Ou seja, Jesus, como vem de uma cultura judaico-cristã que está em dominação política no Ocidente, é a cultura dominante, ela vai interferir na cultura do mais fraco, não o contrário. Então o sincretismo ele é bem vertical sempre. Ivan, e aí a gente vê... Você está lendo o meu pensamento, hein? Você já está meio que deduzindo as próximas perguntas, né? E aí é isso, cara. Eu acho que o que eu sou representa o meu contexto. Representa os contatos que eu tive. Se eu não tivesse, por exemplo, um dia cruzado na porta de uma sala em que eu vi um professor falando sobre Augusto dos Anjos e religião, tudo poderia ter mudado. Eu entrei, cara, vê o que esse cara está dizendo aí, religião, troço é isso. E eu meio que de nariz torcido, né? Vê o que esse cara vai dizer. Foi lá que eu entrei em contato com esse mundo da filosofia de maneira mais profunda e acabei meio que mudando de área. Mudou minha perspectiva de vida, mudou minha perspectiva de ocultismo e me fez mais uma das coisas que a gente, às vezes, muita gente adota também essa postura, né? No meu caso, se deu assim. Pela via acadêmica foi que eu me tornei mais cético em relação àquilo que eu acredito. Paradoxo da coisa. Muito bom. Então, já caminhando aí para essa parte mais, digamos assim, ocultista da live, né, gente? Vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta é uma pergunta, assim, digamos assim, introdutória para essa parte mais ocultista. A pergunta é a seguinte. Hoje, nós temos dezenas de versões, tanto do candomblé quanto da umbanda. Como identificar as sérias, os terreiros sérios, as pessoas sérias? Como que nós fazemos isso, Ivan? Cara, uma das coisas que, inclusive, isso é muito comum, né? O pessoal da Quimbanda valoriza bastante isso. Você identifica um terreiro sério de Quimbanda como? Como é que você identifica um tata de responsa? Quando você vai examinar o lastro, né? O lastro, a tradição a que ele pertence. Você pode examinar também, aí já é um critério meu. Eu gosto de examinar se um terreiro é bom ou ruim pelo resultado que ele produz. Que tipo de gente ele produz, no sentido subjetivo? Ou seja, que tipo de existência é produzida com as pessoas que seguem aquilo ali. Você vai olhar a vida da pessoa, em outras palavras. Né? Peraí, aquela pessoa fala tanto disso aí, mas pô, ele fala tudo, caridade, bonzinho, bonzinho pra cá, bonzinho pra lá, não banda. Mas peraí, a vida dele reflete isso aí? Faz sentido para mim, essa análise? Porque se eu vejo que aquilo ali tem uma distância entre a fala e a prática, aí eu já percebo que a coisa pode não ser bem assim. E aí, pressupondo do quê? Eu estou procurando um terreiro de Umbanda. O que é que eu recomendo? Verifica esses efeitos. E outra, no caso da Umbanda, eu tenho uma coisa que particularmente me define. Eu não gosto de Umbanda com influências
que partem do kardecismo. Aquilo ali para mim não faz muito sentido, mas é uma visão pessoal. Então quando eu vou vislumbrar um terreiro de Umbanda, eu olho primeiro as influências que não são de matriz africana e que eu vejo ali que não tem nada a ver com o próprio fundamento teórico das matrizes africanas. Então, Umbanda que está pensando em evolução de espírito, aquela vibe Kardec, cara, aquilo ali tem muito valor dentro do espiritismo, mas para mim eu não me identifico com uma Umbanda desse tipo. A Umbanda que me identifico é aquela que visa o contato com seus ancestrais, que enxerga aquelas entidades ali como ancestrais, como espíritos que estão ligados para você, não porque estão naquela relação quase de... Não é uma coisa meio mercantilista, né? O espírito tá... Olha, eu tô querendo evoluir, viu? Cheguei aqui em você, não tenho nada a ver com você. Você vai fazer o que eu digo, cala a tua boca aí, você não tem muita vontade, porque eu quero evoluir. Você vai me ajudar a evoluir, só tô com você aqui porque eu quero evoluir. Parece até que o espírito tá de má vontade com você, né? Então eu gosto daquela Umbanda em que o espírito vem para você porque ele diz, olha, eu sou um ancestral teu, cara. Isso aqui em Umbanda também tem uma relação de ancestralidade, né? Os Exus com a ancestralidade, seja genética ou espiritual. E essas Umbandas mais pé no chão ainda preservam um pouco dessa coisa que vem de uma raiz bantu, né? Então, na minha visão, quando eu quero procurar um terreiro de Umbanda que é interessante, eu vejo como ele lida com as entidades. A entidade é só um servidor aí que está querendo evoluir para subir de plano, ou essa entidade, ou eles te conectam com essa raiz de ancestralidade. Porque eu acho que o lance das religiões de matriz africana é ancestralidade, é ligar você com raízes, com comunidade. Não existe culto afro sem te remeter a uma relação de comunidade. Isso principalmente no candomblé e na Umbanda, né? Você tem que estar inserido numa cultura. Você não aprende magia de Umbanda ou magia de... Você não aprende a cultuar o orixá sozinho em casa. Você precisa viver a experiência de terreiro, você precisa estar ali dentro daquela comunidade. No candomblé eu sou um iniciante dos iniciantes, ainda sou aquele abian que está ali curtindo esse clima de família, né? E até porque o terreiro de Umbanda da minha família fica a cento e tantos quilômetros de distância, eu não tenho como estar lá todos os dias. Acabei conhecendo o candomblé aqui pertinho de casa, e tô naquela, né? Tô naquela vivência aqui, o candomblé tá virando aquela coisa que tá próxima de mim e tá me encantando. Mas, como eu tô te dizendo, no caso da Umbanda, dependendo do gosto da pessoa, eu recomendo verificar esse lastro. Se você vê Umbanda do metaverso, corre disso aí, cara. Ah, vai incorporar em casa, corre disso aí, como o diabo corre da cruz. Se você vê ainda Umbanda quântica. Umbanda quântica, pelo amor de Deus, cara. Eu, particularmente, não curto nem aquela Umbanda de Zélia, não me desce. Aquilo ali parece armada de sudestino, eu fico brincando, né? Fazendo aquela frase que eles chamam nordestino, né? Tem aquela coisa, né? Eu brinco, é coisa de sudestino, gente. Releva isso aí. Porque aqui a maioria, né, das Umbandas são muito cruzadas com práticas de candomblé, aquela herança ainda muito forte. Mas é basicamente isso que eu penso. Umbanda, depende do seu gosto. Se você curtir o kardecismo e quiser um preto velho no meio, pode procurar uma Umbanda mais branca. Mas se você quer uma vibe mais raiz, te conectar com uma espiritualidade que fornece outra vibe, vai por aí. No caso do candomblé também é aquela questão da família, né? Geralmente o pai de santo feito por outro pai de santo que vem ali, você vê uma certa linhagem. Aquela coisa do cara que brigou com o frata, ele vai fundar uma outra Rosa Cruz. Brigou com o Tata, vai fundar por conta própria, não tem fundamento nenhum, não sabe de onde saiu nada. Eu acho que a gente tem um limite, né? O caoísmo está aí para nos provar que nem sempre a magia precisa de uma tradição pregressa, mas a gente precisa ter um mínimo de coerência entre a nossa cosmovisão e a nossa prática. Então, eu acho que é um conselho, observar o que aquela prática está gerando na vida das pessoas, se é o que você deseja. Se eu só vejo gente fodida, eu estou buscando ser eu quero ser o iluminadão das galáxias. E aí, o que é que você quer e onde é que você está se metendo, né? E acho até que isso também é meio tóxico, nessa essa visão que a gente tem, que é ranço do kardecismo também, de temos que evoluir, temos que não sei o quê, o bonzinho daqui, o bonzinho daquilo ali. Isso meio que nos acorrenta muito mais a um moralismo que produz efeitos negativos, como que a gente viu coletivamente nos últimos anos, essa briga entre a moralidade estúpida e sabe, Sim. Todas essas coisas que a política nos gera. A gente já vê um estado de completo emburrecimento geral da nação, né? Então, é a música, complicado. É o batidão, Ivan. É o batidão alienador. Cara. Mas dando continuidade, Ivan, muito boa a tua resposta. Na verdade, a quinta pergunta agora, ela é uma pergunta que ela está linkada, ela está ligada à quarta pergunta que eu te fiz. A quinta pergunta é a seguinte: como praticar a Umbanda? Vamos fazer só um parênteses. A Umbanda, para quem não conhece, eu brinquei uma vez com o Marcelo, e você dê tua opinião também, Ivan. Eu tive contato com a Umbanda num terreiro muito pequeno, quando eu era criança. Meu pai, na verdade, ele é um kardecista raiz, né?
Então ele acabava frequentando, porque a Umbanda era moda no começo dos anos 90, né, final dos anos 80, enfim. E a Umbanda, se você for ver, ela é eu brinquei com o Marcelo de Brazilian Witchcraft, né? A bruxaria brasileira, né? E ela é uma mistura de tudo, né? Porque ela tem a mistura do candomblé, a mistura com o espiritismo kardecista de origem francesa, ela tem muitos componentes aí do catolicismo romano, e tem pessoas que dizem, Ivan, que até mesmo a bruxaria ibérica, né? Proveniente aí da Espanha, de Portugal, né? Que por sua vez é oriunda lá dos celtas, né? Da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra, né? No norte da Espanha teve uma colonização há muitos séculos atrás pelos celtas, né? Então ela seria esse composê, essa miscelânea, né? Esse sincretismo de tudo que eu tomei a liberdade de brincar uma vez no meio, que era o Brazilian Witchcraft, a bruxaria moda brasileira, né? Então a pergunta é a seguinte, Ivan: como praticar essa umbanda, esse culto sincrético, tendo uma vivência dentro do candomblé, como você tem? Como que nós fazemos para conciliar esses dois? Olha, uma coisa interessante, cara. Aqui, principalmente, é muito comum a gente ver, né? Quando a gente está estudando o candomblé em livros, tem aquela coisa, que é até uma das formas interessantes de definir, né? Candomblé é a casa de orixá. Se a gente fosse partir para essa coisa, a Umbanda seria a casa de Caboclo e Preto Velho e a Quimbanda a casa de Exu, né? Se a gente quiser entender basicamente assim, quais os núcleos, né, de cada uma dessas práticas. Beleza, cada um tem a sua casa. Mas muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, Exu é o convidado de todas, né? E inclusive de muitos terreiros de candomblé que, fora das páginas dos livros e das teorias abertas, cultuam Exu com gira e o pau quebra. Ontem mesmo eu estava numa gira de candomblé maravilhosa, gira de Exu, Exu entidade, dentro de um terreiro de candomblé, muito dessas vertentes mais desse candomblé nordestino, né? Esse candomblé aqui, Sergipe, Bahia, inclusive, você vê às vezes aquele candomblé que tem a portas fechadas, culto a entidades, principalmente o culto a Exu. Pode não ter outras entidades que na Umbanda são mais populares, mas o culto a Exu entra também no candomblé. E aí a gente vê alguns detalhes. Uma das coisas que eu sempre tive trabalho, quando eu estava naquela coisa da Umbanda, da família, era lidar com muita entidade, cara. Eu não conseguia, muitas vezes, dar a atenção devida a todas aquelas entidades, porque às vezes você vê o terreiro de Umbanda, tem o caboclo, tem o preto velho, aí tem a criança, aí tem o marinheiro, tem um não sei o que, é tanta linha de trabalho, e eu sempre ficava com alguns que eu tinha mais afinidade. Eu sempre tinha mais ligação. Era o preto velho, Exu, Pombagira, era quem ganhava a minha atenção. O preto velho até menos, né? Hoje em dia, eu tive até um sonho com ele ontem, na viagem. Mas, tipo, o preto velho tá guardado ali. Há muito tempo que eu não cultuo dentro dessa visão umbandista. Mas o que é que permanecia na minha base ali da prática? Toda gira que envolvia Exu, eu estava sempre presente. Nos últimos anos, sempre afastado do terreiro da família, então eu estava sempre cultuando Exu, que foi inclusive por essa relação com Exu que eu fui estudar a Quimbanda, pesquisar a Quimbanda, verificar, entender esse lado, inclusive adoro a Quimbanda, nesse sentido acho um caminho fascinante, não sou iniciado, sou apenas um estudante, mas acho fascinante justamente por isso, as entidades que ali estão são as entidades que eu naturalmente já sentia essa afinidade. E dentro do candomblé junto as coisas que eu mais gosto, né? Juntou principalmente esse candomblé que a gente encontra o culto ao Exu e o culto ao orixá. O culto ao Exu ali na descrição e o culto a orixá. Inclusive, eu diria que um quimbandeiro, numa gira de candomblé de Exu, um quimbandeiro estaria muito à vontade, cara. Não tem nada a ver com gira de Umbanda. Tem nada a ver com a ideia de vamos aqui, atendimento, isso aqui. A entidade está livre, curtindo. É como uma festa de quimbanda que a gente menciona, né, que as entidades incorporam. A gente vê as entidades incorporando ali só para ter aquele momento, né? Viver o seu momento de festividade. Ela não está ali para dar passo em ninguém, não sei o quê. Ela está ali livre, tendo aquele momento de ser cultuada e aquele momento de receber os seus elementos de culto e tudo mais. E você sente aquela energia que inclusive lembra um pouco daqueles relatos que a gente ouvia falar, sabe, dos antigos, de que a gente via que os cultos de matriz africana eram a diversão das comunidades, né? A gente vê no começo, final do século XIX, início do século XX. Ontem eu tive essa percepção, eu estava lá no meio da gira e percebendo, cara, tinha gente ali que não era, sabe, iniciada, gente que estava ali curtindo a presença daquela festa. Desde aqueles, a maioria
eram pessoas que estavam ligadas religiosamente à coisa, mas tinha pessoas que estavam, tipo, tô curtindo essa festa como uma atividade social daquela comunidade periférica, sabe? Esse poder que as religiões de matriz africana têm também de integrar, de serem também um polo ali de contato com a comunidade. Não é só o culto religioso. A Umbanda perdeu um pouco isso. Você vai lá, às vezes é só o frequentador do templo ali e vai embora. Mas o Candomblé ainda tem muito disso, de ser uma religião que envolve raiz, que envolve uma relação de familiaridade. A comunidade se entrelaça com as práticas, a comunidade também é afetada pela existência daquele meio. Então eu acho fácil de conciliar nesse Candomblé que eu aqui encontro, né? Não sei como seria num Candomblé que não tivesse um culto a Exu, por exemplo. Mas, como é um Candomblé com o culto a Exu, um Candomblé que eu encontro aqui muito facilmente aqui no meu estado, esse aí eu consigo conciliar perfeitamente. E no fim das contas, como vocês vão percebendo, né, quanto mais o tempo passa, eu vou ficando mais adepto a Umbanda que eu gosto, é a Umbanda da minha família, porque essa é uma Umbanda meio também fora do padrão. Então é uma Umbanda de interior, mas é aquela Umbanda que tem corte, tem gira para Exu, que tem um pé no chão, que tem gente ali trabalhando de outra forma, sabe? Então é fácil de conciliar para mim, por exemplo, um culto de Candomblé por conta disso, porque eu não venho de uma Umbanda muito tradicional. A minha família, para vocês terem uma ideia, venera os ancestrais. Então os meus bisavós são venerados de maneira, né, entre os membros da família, como pessoas importantes. O legado deles é venerado. O legado mágico deles, como eles eram rezadores também, como eles faziam, sabe? Então a gente tem uma coisa de raiz. Então estar dentro dessa Umbanda, para mim, é me conectar com as minhas raízes, com a minha família, com a minha essência. Então quando eu estou dentro desse contexto, eu me sinto... E aí a gente volta para aquele conceito de religião, né? Eu me sinto alcançando uma transcendência e também me solidificando, fincando na terra. Então é a raiz da árvore, mas a copa está olhando para o céu. Então, para mim, esse culto faz sentido. Muito, muito bom, Ivan. Essa ideia, inclusive, eu estou pensando em trazer para os meus inscritos desse religare com a sua ancestralidade, né? Se nós formos ver, tem povos aí orientais, tal como os japoneses, os chineses, eles têm internalizado dentro da cultura deles, independente de prática religiosa, uma questão até mesmo de natureza puramente cultural, sociológica, deles terem essa veneração, essa adoração, esse respeito aos ancestrais, né? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas, agora eu não sei se os inscritos aqui perceberam, estou colocando coisas mais práticas no perfil, porque eles falam, Prata, vamos parar um pouco de teoria, nós gostamos, mas queremos ver um pouco mão na massa. Então, estou colocando uns rituais de magia natural e coisas que eu gosto e tenho afinidade. E tem essa questão aí que é poderosíssima, às vezes em vez de dedicar ou pedir a uma determinada entidade algo, algum feitiço, uma magia, de repente você buscar o auxílio, né? Esse amparo de um familiar, de um espírito desencarnado, né? De um ancestral teu, seja uma avó, uma bisavó, um tio, e as pessoas no Brasil realmente, eles não têm essa é uma questão cultural, eles não têm esse costume, digamos assim, né? Eles preferem, às vezes, pedir para uma entidade que eles acreditam que tem um poder maior, ou que vai ajudá-la, às vezes não vai, né? E esquecem desse culto, dessa ligação, né? Desse amor, desse afeto, dessa gratidão, né? Os ancestrais. Mas está muito bem respondido aí as minhas perguntas, Ivan. Agora eu vou chamar aqui, o Ordalion, está me escutando, Frater Ordalion? Opa, estou escutando sim. Boa tarde, pessoal. Da minha parte, a live está encerrada. O Ivan é um pesquisador acadêmico brilhante, eloquente, tem uma excelente dicção, uma excelente oratória. Parabéns, Ivan, foi um prazer aí falar contigo. Agora, deixo a live aí nas mãos do nosso co-host aí, o Frater Ordalion, para que ele faça a pergunta para você. Pode fazer, Frater Ordalion. Boa tarde, Ivan, tudo bem com você? Eu estava aqui com o caderno separado, para você ver, olha só. Estava com o caderno do ladinho, escutando as coisas que você estava dizendo aí e fazendo as anotações pertinentes. Uma coisa que me chamou bastante atenção, né, é que além da sua natureza acadêmica, né, que nós percebemos que você é um estudioso aí, que você é uma pessoa extremamente dedicada, né, é uma visão alternativa que você tem acerca da Umbanda. E eu queria trabalhar um pouco mais em cima disso. Achei muito interessante as suas considerações. Hoje,
nós temos algumas pessoas que vendem aquela ideia, né, de que a Umbanda ela surge em 1908 com o Zélio, o que é um ultraje se nós formos observar que a formação dos cultos vem desde o princípio da formação do país em que nós estamos, né, desde o Brasil colônia. Então, eu achei extremamente relevante as considerações que você fez nesse sentido, né, que a Umbanda que vocês praticam no âmbito ali do seu contexto familiar é uma Umbanda diferente, né, e eu queria que você me dissesse um pouco mais sobre o que você pensa sobre isso, que você dissesse a todos nós, né, eu achei assim, muito instrutivo as suas colocações, sobre essa questão de sincretismo, porque, pelo menos na nossa perspectiva, uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, se existe um sincretismo religioso, é porque o negro escravizado, né, que veio da África, foi impedido de cultuar as suas divindades, né, lembrando que são divindades de 5, 10 mil anos de culto na África, né, e por ocasião disso ele teve que cultuar a divindade do feitor, do senhor de escravos, do dono de engenho, né, porque os escravos, como nós sabemos, eram torturados, eram estuprados, né, passavam por sérias adversidades. Então, eu acredito que perpetuar o sincretismo religioso é perpetuar uma visão escravagista dentro do culto. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Prata, concordo plenamente. Mês passado, eu fui convidado aqui para um terreiro de Umbanda que eu não conhecia, mas por um amigo em comum, diz, o meu pai de santo queria uma participação sua, como você é pesquisador da religião e tudo mais, e você também tem um laço umbandista, que você falasse sobre a história da religião para a gente numa palestra. Eu olhei assim, beleza. Mas eu já fui dando o viés, assim, né? Mas não se preocupa não que o nosso pai de santo tá numa vibe meio moderninha, ele quer mudar muita coisa, eu acho que ele vai curtir seu pensamento. Eu falei por alto, assim, beleza, então fui lá, larguei o verbo falando da história da Umbanda justamente naquilo que você mencionou agora. A gente não pode enxergar essas religiões sem desconsiderar toda uma história que vem das religiões de matriz africana desde o descobrimento, né? E como o Frata bem disse, foi até o tema que eu coloquei lá também, que as religiões afro-brasileiras, elas se misturam com a história do nosso próprio país. A gente entender a história dessas religiões é entender todo esse processo, desde o descobrimento, a opressão dos indígenas até a chegada dos escravizados, e aí a gente entender todo esse contexto. E nesse contexto a gente vê que o nome vai mudando, porque as práticas são vivas, mas essa prática começa lá. Desde o indígena que diz, agora eu vou deglutir essa religião aí do cristão e vou fazer um culto paralelo aqui, não vou aceitar esse troço. Desde o escravizado que diz, beleza, eu vou fingir uma adoração a esse Deus aí de vocês, mas eu vou tentar fazer com que o meu Deus sobreviva. Então a gente vê que esse sincretismo foi uma forma de resistência, naquele contexto em que ele se inseriu. A gente vê que todas essas religiões que a gente se vê consolidada agora, né, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, devem a essa história anterior, que aí passa pelos calundus, aí passa pela cabula, aí a gente vai ver a macumba carioca ali também no século XIX, todos esses processos que vão sendo vividos e que também vão sendo vividos de maneiras diferentes. A gente vê, às vezes, o pessoal mencionando só a macumba carioca, mas tem a macumba nordestina, tinha o catimbó aqui em cima, tinham muitas práticas acontecendo. Para você ter uma ideia, nos anos 80 aqui era o bang bang mágico, cara. Eu via situações assim, bang bang mágico que eu falo assim, do tipo, não tinha essa umbandinha paz e amor, não tinha um quimbanda, né? Mas, por exemplo... Jurema, tambor de mina, né? E o bang bang mágico rolava. Por exemplo, o meu pai biológico, olha só que viagem, quando ele era jovem, ele teve uma noiva que morreu de parto do filho dele. A família ficou puta com ele, porque culpou ele pela morte da moça. Nossa. E aí, o que é que acontecia? Tipo, você engravidou e tal, e antes de casar, ele tava ali naquela onda, o filho morreu. E ela morreu e, enfim, ficou aquele conflito ali. O que é que a galera fazia? Como é que se resolviam os problemas naquela época ali, final dos anos 70, 80 aqui nessa terra? Feitiço no pobre, cara. Então, tipo... toma-lhe feitiço, e ele teve que se livrar, né? Ele não é da parte macumbífera, minha família, a herança macumba vem da minha mãe, né? Mas aí, meu pai era aquele cara que vivia levando porrada, assim, minha mãe depois tentar, meu filho, né? Se cuide aí nessa vida. Mas por que eu tô dizendo isso? Para mostrar que existe essa religiosidade, que não é aquela religiosidade padrão, né, que a gente vê daquela Umbanda que os benditos dos teóricos ali dos anos 50 tentavam engessar, dizendo, Umbanda é isso aqui é magia branca, magia negra é a Quimbanda, magia...
a magia do preto, a magia daquele que quer alterar a vida. Luísa Fontanelli, né? Exu, a Luísa Fontanelli. Pois é, a Luísa Fontanelli, aquele outro camarada lá, o Lourenço Braga. Todos esses caras tentavam pintar a religião do povão como a religião do diabo. O cara que está buscando emprego, a mulher que está lá vivendo uma vida sofrida e está buscando ajuda mágica para enfrentar as suas demandas do dia a dia, é o demonizado. Esses caras, para mim, fizeram um desserviço, sabe, nesse sentido. Perfeito. E a gente tem como a nossa visão mais atual a missão de decolonizar esse terreiro. De olhar, beleza, o sincretismo foi útil lá na escravidão, cara, mas hoje eu não preciso de Jesus no meu altar de Umbanda. Jesus vai ser muito bem-vindo na igreja dele, na igreja católica. Que ele fique lá nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Mas que aqui, quando eu chamo Oxalá de Jesus, eu estou diminuindo Oxalá. E Oxalá não é Jesus. E aí eu meti essa lá no meio do terreiro de Umbanda. E, para minha surpresa, o Pai de Santo assinou embaixo, diz, é isso mesmo, meu altar aqui foi feito de maneira católica, mas eu já estou conscientizando os meus fiéis de que isso aqui vai mudar. E ele estava em processo de decolonização. Ele fez esse exercício de, beleza, eu aprendi assim, mas ele já tinha entendido que o caminho não é mais adotar uma prática sincrética. Então o próprio Pai de Santo chegou, ó, a prática do sincretismo precisa ser compreendida por vocês, por isso que eu chamei o professor aqui, porque eu quero que vocês entendam que eu vou fazer mudanças na casa, não porque eu estou tirando da minha cabeça, mas eu estou buscando uma raiz ancestral, eu estou buscando tirar o terreiro dessa vibe colonizada. E ele já era um Pai de Santo criticado porque ele tem os assentamentos, ele assenta os Exus dos filhos da casa, ele corta, ele faz uma prática que preserva ainda uma pegada mais dessa macumba, sabe? E aí ele estava sendo, nesse momento, criticado, ele pensou, vou fazer um curso para os novos membros e para os antigos de reciclagem e vou colocar alguém que mencione o que é sincretismo para a gente entender esse contexto e por que ele está mudando. E eu fiquei feliz de ver isso, porque eu fiquei, cara, tem gente que está pensando nisso, tem Pai de Santo que está começando a se ligar. A gente vê, inclusive, no próprio Instagram, eu um dia desse conheci uma página chamada Umbanda Ancestral. É uma galera do Rio de Janeiro, São Paulo aí, que tem essa mentalidade de decolonizar esse terreiro e que aparentemente eles procedem de uma tradição, ou seja, não é uma coisa que eles também tiraram da cachola, eles são estudiosos, mas eles estão tirando de uma tradição, daquela macumba da periferia que rola, e está tentando mostrar de maneira mais clara, né, nas redes sociais, que ó, não tem só essa Umbanda branca não, essa Umbanda branca se apropria do nome ali, com Zé, em 1908, 1914, sei lá qual foi a data, que eu esqueço, mas existem práticas de macumba anteriores, a macumba está aí. E não é porque a gente vê uma prática diferente, como, por exemplo, rola muito essa coisa, né? E os meus amigos do Sul sempre me mencionam que rola esse embate aí, a Umbanda combate a Quimbanda, acha que a Quimbanda é um absurdo. E aí você vê os umbandistas daqui do Nordeste, acham, pô, que massa a Quimbanda, né, velho? Vou fazer um curso. E o Pai de Santo, faça lá, velho, faz um curso. Eu conheci gente assim, que tem interesse, o Pai de Santo não vê problema nenhum com isso, ele acha legal. E nesse curso da História das Religiões, né, nesse dia eu fui só fazer essa palestra sobre a história, eu fiz questão de, quando fui passando pelo percurso histórico, Calunduza, Macumba Carioca, a Umbanda de Zélio, frente às práticas que já existiam, e que essa Umbanda passa a tentar se impor como a verdadeira prática de Umbanda, aí eu fui e mencionei, inclusive desse racha, falando ali daquele lance da Luísa Fontanelli, a prática de Quimbanda, e dei um resumo do que seria a prática de Quimbanda, que não tem ligação nenhuma com essa questão colonial, aí, não tem ligação nenhuma com essa visão do cristianismo e do kardecismo, e que tem sua trilha, e que cultua Exu da maneira como Exu deve ser cultuado, sem que existam essas influências de outra natureza no contato com essas entidades. E aí muita gente, inclusive, ficou encantada com uma questão, né? Que tanto nessas umbandas mais ancestrais quanto na Quimbanda, a entidade se aproxima de você, não por aquela razão que eu mencionei no começo, né? Não é coisa comercial, eu estou aqui para evoluir, eu sou um carinha de branco que venho aqui de nosso lar, e estou aqui, sabe? Né? Estou aqui, e aí tem gente que fala, um dia o meu preto velho disse que alcançou o estado de evolução e não desce mais, veio outro agora. Tipo, parece uma fábrica, não parece a mesma lógica capitalista. É verdade, eu já escutei muito isso. É uma lógica capitalista que invadiu o imaginário religioso. E a gente não tem mais uma coisa de tipo, olha, minha entidade é uma entidade ligada a mim por outras questões familiares, de ancestralidade. É uma relação direta, como eu ser um amigo de alguém. Eu sou amigo de alguém por quê? Eu estou aqui porque eu fui pago para ser seu amigo de segunda a sexta. Não, cara, eu não estou esperando recompensa por ser amigo de alguém. Eu me identifico com aquela pessoa. Cara, vou te seguir, vou te acompanhar. Vamos trocar uma ideia? Olha, eu sei mais sobre isso do que você, não faz isso não, o amigo que te dá o conselho. A entidade é a mesma coisa, ele se aproxima de você, ele quer ver o seu caminho. E aí a gente vê essa ênfase à vida material, né?
A entidade de Quimbanda, ele quer que você se dê bem na vida, cara. Do mesmo jeito que uma entidade dessa Umbanda quer que você se dê bem na vida. Ele não está aqui porque ele está querendo evoluir, não sei das quantas. Quando essa entidade se compreende que essa entidade é parte da sua ancestralidade, a sua evolução, dentro do meu entendimento, é a evolução também dele. Ele está se realizando através de você. Se eu tenho uma evolução, que eu não gosto nem dessa palavra, mas se eu tenho um desenvolvimento material positivo e consigo realizar a missão, a minha verdadeira vontade, agora puxando a sardinha do Telemann, se eu realizo a minha verdadeira vontade, minha ancestralidade também se realiza em mim. Então, o meu bisavô se realiza em mim, sabe? Eu tenho essa noção de corrente. E eu acho que isso a gente vê muito ainda. O umbandista tem muito a aprender com o quimbandeiro. O umbandista tem muito a aprender, principalmente um umbandista padrão, tem muito a aprender com essa prática religiosa de matriz africana que resgata a sua relação com o comunitarismo, com essa coisa da comunidade, não só a comunidade familiar, mas a comunidade de terreiro em si. E eu acho que o candomblé conseguiu manter essa bola no ar. O candomblé, a gente ainda, pelo menos aqui, eu vejo ainda terreiros que têm essa relação familiar. Você vai num terreiro que muitas vezes não tem relação consanguínea, mas as pessoas se tratam ali como um irmão, parece uma grande casa, todo mundo entra, sabe o que tem que fazer. Você se sente na casa de uma família no Natal, que tá cheio de gente, todo mundo fazendo alguma coisa, e aí a coisa acontece, sabe? Todo mundo se sente em casa dentro do terreiro, e o terreiro participa socialmente da vida dessas pessoas. Isso eu acho que é um mérito. Eu acho riquíssimas as suas colocações, realmente, muito obrigado pela contribuição, acho que todos nós aprendemos mais um pouquinho aí, né, escutando você. Realmente, eu tenho visto isso, tá? Eu jogo, né, tenho um jogo de búzios de quimbanda aqui, jogo para muitas pessoas, e o que eu mais tenho visto nos últimos tempos são problemas relacionados à ancestralidade, né? Então, isso é até uma questão que eu vou colocar para uma próxima pergunta para você, que é como nós deveríamos compreender qual seria, dentro desse escopo, né, que nós temos aí, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, como que nós deveríamos ver, né, qual o sentido da Umbanda, qual a utilidade dela. Eu te pergunto isso pelo seguinte: em meias ordens iniciáticas, nós vemos muitas pessoas frustradas. Por quê? Porque o cara adentra muitas vezes uma Rosa Cruz, né? Uma ordem Rosa Cruz é uma ordem que trabalha com misticismo, né? Com esoterismo, não exoterismo, né? Ela trabalha com misticismo e esoterismo, portanto, trata daquela questão do autoconhecimento, do aperfeiçoamento pessoal, da compreensão de si mesmo, né? Num trabalho de desbastar a pedra bruta, como você bem colocou. E aí o cidadão entra ali e fica extremamente chateado, né? Muitas vezes fala mal da ordem e tal, porque ele espera que seja uma ordem mágica. Mas o que nós temos que compreender é que a ordem Rosa Cruz é uma ordem mística, esotérica, não é uma ordem mágica. Portanto, para aquele indivíduo inclinado à questão mágica, seria propício adentrar numa Golden Dawn, né? Numa Ordo Saturni, enfim, tantas outras ordens que têm um viés mágico, né? E aí, com certeza, essas pessoas não se decepcionam. Então, eu acredito que, como você falou, né, nessa questão da verdadeira vontade, isso é muito importante, é compreender qual que é o seu caminho para que você tenha o melhor aproveitamento disso, para que você não se torne uma pessoa frustrada, que você consiga realmente se desenvolver plenamente dentro de um caminho iniciático, mágico, enfim. E aí eu quero te fazer essa mesma proposição, essa pergunta. Como você vê qual é o sentido da Umbanda? O que a pessoa deve buscar na Umbanda? Qual a utilidade da Umbanda? Eu pergunto isso porque eu vejo que no Candomblé, né, como você mencionou anteriormente, nós temos o culto individualizado, é o orixá individualizado, é o orixá no próprio indivíduo. Isso eu não vou entrar no mérito do Ifá, porque algumas questões não são convergentes. Aí nós temos a questão do culto à ancestralidade, né? E nós temos a questão, muitas vezes, do culto ao próprio orixá, né? Para resolver, por exemplo, problemas relacionados à vida da pessoa, como foi o começo da minha fala. Então, para algumas pessoas, há necessidade de cultuar Ori, né? E para isso nós temos Ebó, para retirar o negativo, Bori, para deixar a cabeça forte novamente, para que o Ori atraia o melhor para ela, coloque ela no caminho, né, dela, a verdadeira vontade, por assim dizer. Assim como nós temos a questão do culto à ancestralidade para romper com ciclos que são destrutivos ali na vida da pessoa, e como foi na vida
dos pais, dos avós, muitas vezes dos bisavós. E dentro deste aspecto especificamente do culto à ancestralidade, nós entendemos que não existe outro meio senão a iniciação, né? Então, eu vejo que o candomblé tem esse caminho para cultuar Ori, que é o nosso orixá individualizado. O culto à ancestralidade também, principalmente o rompimento, né, com a ancestralidade no sentido daquilo que é muito polêmico aqui, que a gente fala dos abicus, né, as pessoas nascidas para morrer. Eu não vou entrar nesse mérito acadêmico também nessa discussão em relação a Ifá, por exemplo, como eles veem, e do culto ao próprio orixá, né, que também é uma questão polêmica, mas alguns vão dizer assim, puxa, quando eu era criança, estava com uma doença grave, foi feito um acordo com o Oxum, portanto a pessoa precisa cultuar o Oxum, né, como se devesse ao Oxum, enfim. São questões polêmicas, são questões amplamente discutidas dentro do contexto do candomblé, e eu queria saber qual que é a sua visão, se a gente colocar isso em contrapartida. Nós não temos no âmbito da Umbanda o culto a Ori, assim como não temos também, muitas vezes, o culto à ancestralidade, ou a orixá, né? O orixá é louvado, mas não necessariamente cultuado. Eu queria saber, na sua perspectiva, como nós devemos interpretar, como nós devemos ver a Umbanda, qual a natureza na Umbanda, o que nós podemos esperar dela, o que as pessoas devem pensar no sentido da Umbanda. Olha, Frata, e muito importante isso que você mencionou, né? Tanto na visão do candomblé, porque a gente começa a entender essa questão, né? Se o candomblé é a casa de orixá, essa ênfase na cultura iorubá ali vai nos conduzir o tempo inteiro, né? Quando a gente pensa na Umbanda, e aqui também rola outro fenômeno assim, você vê muitas umbandas que fazem bori, que cultuam o ori daquela maneira, às vezes misturada, porque às vezes o pai de santo de Umbanda é iniciado em candomblé, rola muito disso aqui no Nordeste, por isso que aquela galera, o Nordeste é muito umbandomblé. Eles se chamam de Umbanda, eles são iniciados às vezes no candomblé, e mantêm as práticas do candomblé conciliadas com as práticas de Umbanda. Alguns, por outro lado, são candomblecistas e têm elementos de prática ancestral a parte do que a gente entende pelo candomblé. Beleza. Eu acho que o diferencial da Umbanda é justamente quando a gente encontra a casa de Umbanda que te favorece esse contato com a sua ancestralidade como o centro da coisa. E aí orixá é acessório, porque aí, como a gente vê, nem sempre existem fundamentos corretos para o culto de orixá dentro da Umbanda. Perfeito. Tem até muitas pessoas que dizem, o pessoal da Umbanda ancestral costuma dizer que Umbanda não sabe cultuar orixá, Umbanda não tem orixá. A gente vê a menção de orixá. A gente vê a menção de orixá, né? Mas os fundamentos que são tradicionais daquele culto, né, nem sempre são do conhecimento do Pai de Santo. Aí o que acontece? O centro da Umbanda é a relação com a ancestralidade, que a gente pega até essa herança bantu do culto, né? Enquanto as culturas de origem bantu tinham esse centro da sua religiosidade focado em cultuar os meus ancestrais, entrar em contato com esses ancestrais para ter uma vida mais alinhada com o que eu tenho que fazer. Então, esse é eu acho que o grande diferencial da Umbanda. Talvez outra coisa seja aqui chamativa para alguém que está buscando em que caminho, por exemplo, se fosse para identificar o que é que você quer fazer. Você não tem a disposição para servir numa casa, para ter paciência num caminho, passar 7 anos ali numa iniciação para você chegar num amadurecimento no candomblé, mas você quer uma coisa que você tenha uma espiritualidade talvez um pouco mais fluida, a Umbanda pode fornecer essa abertura. Você vai chegar, vai se batizar numa casa, você vai entrar em contato com aquilo ali, e em menos tempo você vai estar, digamos assim, trabalhando a sua mediunidade dentro daquele espaço. Então elas têm essas características. O candomblé tem uma hierarquia um pouco mais rígida, a Umbanda tem uma hierarquia mais frouxa, digamos assim, mais fluida. E aí, voltando a outra temática que você mencionou, que eu achei muito interessante, né? O pessoal que olha para o rosacrucianismo e fica, a Amorque é mais fraca do que as outras. Você não entende, às vezes, o fundamento da Amorque e aí depois sai metendo o pau. Mas uma das coisas que eu acho interessantíssimas e que o pessoal não percebe, as pessoas às vezes tendem a colocar o desenvolvimento místico como se fosse algo de segunda categoria. Quando ele não é obrigatório para a prática mágica, mas eu vejo no desenvolvimento místico algo que enriquece a prática mágica. Porque o desenvolvimento místico nos torna mais aterrados, né? Nos torna mais conscientes dessa relação entre nós e o universo e a transcendência. Então a gente fica com uma abertura maior, digamos assim, né, na nossa cabeça, para compreender até mesmo os procedimentos do fazer mágico. Eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário, né, favorece.
Mas aí é onde está, as pessoas entram ali já querendo, e hoje é muito forte isso, o imediatismo. O cara entrou agora, ele entra na morte ali achando que vai aprender a falar com 30 mil diamonds, que ele vai cultuar não sei o quê, né? E aí ele vê, cadê? Onde é que tá? Ninguém me ensinou feitiço nenhum, ninguém me ensinou nada. E, meu querido... E agora, como que eu vou matar o meu vizinho que tá me incomodando, né? Pois é como se eu chegasse ali na fábrica ou numa concessionária da Ford e eu quisesse a receita de como se faz o carro. Meu querido, aqui você não vai encontrar. Não é essa a proposta, você vai ali comprar o carro pronto, você não vai encontrar a chave de como fazer um carro em casa numa concessionária de automóveis. Você não vai encontrar na Ordem Rosa Cruz um modo de como você virar o super mago. Você vai trilhar o seu caminho. Se você vai ser um mago, um praticante de magia, depende única e exclusivamente da sua jornada, do seu interesse e das suas outras conexões de conhecimento, né, que você vai fazer. Mas a Ordem vai te dar um background sobre o que vem a ser esse lado místico. E aí, muitas vezes, as pessoas de fora da Ordem também não entendem que diabo é místico. Hoje em dia a gente vê a piada, né, o jovem místico, aí acha que ser místico é ser alguém meio lesado ou que fica acessando coisas aleatórias sem base, sem fundamento. Não, gente, místico é aquele, ou a mística em si, é a arte de você buscar, através de práticas religiosas, uma conexão com o transcendente. Então, a mística visa o entendimento da realidade e uma conexão com esse transcendente. Geralmente, o viés místico, tanto na Rosa Cruz como nos misticismos antigos, no neoplatonismo, você vai entender essa realidade além da realidade, esse ser além do ser, como algo, ou como uma figura, que você sequer tem a possibilidade de identificar. Ou seja, é como se a gente não tivesse acesso a esse ser divino que possivelmente possa vir a existir, porque ele não tem sequer a estrutura de um ser. A gente está chamando de ser uma coisa que a gente está usando palavra para pegar. É como se eu estivesse usando um talher inadequado para comer o meu sushi. É o que temos. A palavra é o talher inadequado que a gente tenta prender a realidade transcendente, né? A gente vai jogando termos, conceitos para tentar tocar um pouquinho do que é essa coisa transcendente. Então, o místico é esse cara que se preocupa com essa realidade além da realidade, com essa vida além da realidade proposta. Por isso que você buscar o seu desenvolvimento místico, de alguma forma, vai te ajudar a ter um desenvolvimento mágico também. Porque você vai ter uma cosmovisão que te ajuda nisso, né? Que eu acho que é outra coisa que o pessoal, quando fica muito na vida, a gente chama de esquizotérico lá no meio, a gíria para aquela pessoa que começa com astrologia e está depois adorando ET, sabe? Entendeu? E aí ele vai para uma jornada xamânica com um extraterrestre, sabe? Tipo, começa a misturar coisas aleatórias. Então, o que vai te tirar desse núcleo do nadar em vão, do esquizotérico que não sabe para onde está indo, é uma cosmovisão estruturada. Talvez a visão mística te ajude a entender isso, né? E aí você tendo uma cosmovisão, os seus atos mágicos vão ter sentido, porque você vai estar identificado com o seu ato mágico no sentido de que aquilo vai ter sentido para você. Porque é tão triste, né, quando você, às vezes, está no começo da vida, você vê uma receita pronta de prática mágica, feitiço, seja lá o que for. Aí você faz e não dá em nada. Claro que não vai dar em nada. Você não tem, dentro da sua cosmovisão, aquela base que dá sentido àquele ato mágico. Você muitas vezes não tem nem a maturidade para fazer aquilo. E aí você sai ali desse mundo cor-de-rosa que você acredita em mestre ascenso em ET e quer cultuar os daimons da Goécia e aprender em uma semana. Sabe, tipo, você vai ficar perdido, não vai dar certo, não vai, esse negócio nunca vai para frente. E aí é onde a gente vê muita gente também que tem aquela consequência clara, a vida desestruturada, psicologicamente, de todos os sentidos, a vida às vezes o cara tá andando para trás, para frente, você vai ver o que o cara pratica, tá assim, nesse mar de não sei o que estou fazendo. Então essa é uma das coisas que a gente precisa, e eu acho que como a internet está popularizando o ocultismo, eu acho que os aprendizes ocultistas, os ocultistas, que nós somos todos aprendizes, né? Nós temos sempre que ter essa percepção de botar os pés no chão, entender onde a gente vai, entender o nosso caminho, criar a nossa cosmovisão, ou seja, entender qual a visão de mundo que melhor se encaixa, que mais faz sentido para nós, e encontrou isso aí, segue. Encontrou isso, vai fundo, mergulha. Por isso que a gente pode ter até um processo de conhecimento, né? Vou conhecer várias ordens para ver qual é aquela que se encaixa melhor na minha constituição psicológica, espiritual, seja lá o que for. Identifiquei, se dedica, faz uma coisa só. Não fica pipocando coisa ao mesmo tempo na doidice, assim. Não vai cultuar o ET e o mestre ascenso. Não, gente, vai devagar. Vai devagar. Perfeito. Por isso que a morte é perfeita para quem está começando. Toda pessoa que chega para mim perguntando coisa... Ó,
Você não vai encontrar magia, não. Você vai encontrar o que você precisa nesse momento aí. Bota sua... Vá, procura a Ordem Rosa Cruz. Tem a Fra, tem a Mork. Vá buscar ali o conhecimento. Depois você me diz Exatamente. o que vai achar. Por isso que eu tracei esse paralelo, né, quando eu te fiz a pergunta sobre a questão de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Porque eu vejo o mesmo problema no âmbito das ordens iniciáticas, como eu coloquei, né? Seja lá o rosacrucianismo, a maçonaria, o martinismo, quando o indivíduo ele vai buscando algo que não é. Ele vai para aquela ordem buscando uma ordem mágica, quando na realidade é uma ordem mística. E aí eu quero até frisar o que você disse, porque eu achei muito pontual, achei perfeita a sua colocação, que é o seguinte: de que nos adianta, de repente, nós aprendermos ou nós dominarmos a técnica da projeção astral, se isso não nos serve de nada? Porque na realidade não serve. Você pode me dizer que você vai lá ver o ET, falar com o mestre Ascenso, conhecer outras esferas do universo, mas na realidade eu acho que o trabalho de base é muito mais importante. Você aprender o que é respiração, o que é, né, uma técnica de visualização. Então você pode aliar yoga com pranayama, e aí você vai buscar, né, como o Frater Monra tenha visto aí, ter um equilíbrio perfeito entre corpo, mente e espiritualidade, né? E isso te torna muito mais estruturado, como você colocou. E isso, sim, é o que te dá, de repente, a possibilidade de um trabalho, de uma prática mágica no futuro. Então, sim, eu concordo com você, acredito que é muito mais importante o trabalho de autoconhecimento, de aprendizado, de aperfeiçoamento, do que, de repente, isso que é acessório, como você colocou, como é a questão, por exemplo, da projeção astral, né? Tem muita gente preocupada com isso, mas e se tornar um bom pai? E se tornar um bom marido? E se tornar um bom colega de trabalho? Isso ninguém está preocupado. Então, eu não acredito que, apesar de eu não fazer essa acepção, essa separação, né, de magia branca, magia negra, magia cinzenta, não acredito que você vai conseguir evoluir profundamente, por exemplo, na prática mágica, sem desenvolver essa base, esse alicerce primeiro. Então, eu achei muito interessante, a tua fala, ela vai de encontro àquilo que eu acredito, demonstra que, mais uma vez, o que faz a diferença é estudar, praticar, e daí formar um conceito. Isso é o que você me demonstra. Porque você percebe o discurso vago, o discurso vazio, quando a pessoa está ali só repetindo, né? Porque não existe esse processo de estudar, praticar e formar um conceito. E aí, fazendo o link com o que você falou anteriormente, é muito isso. O que a gente vai fazer, porque até um inscrito perguntou esses dias, puxa, como que você faz para estudar em tantas ordens assim, em tantos sistemas diferentes? Ora, eu iniciei na MORC em 2009 e estudei profundamente o sistema da MORC, fui oficial em diversas funções iniciáticas. Então, houve um momento de estudar a MORC profundamente, onde eu estudei, eu pratiquei, formei conceitos, como houve um momento de estudar o martinismo, né? Como houve um momento de me iniciar na Quimbanda, da mesma forma, você tem que buscar o começo, o meio e o fim. E o Candomblé também na minha vida. Então, essa é até uma dica para o pessoal ali. Estudem, né, pratiquem, se aperfeiçoem, busquem compreender, né? Formem um conceito, porque talvez aquele lugar também não seja para você, né? Não adianta o cara ficar dando murro em ponta de faca. Por isso que eu fiz esse link com você perguntando da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. A gente tem, sim, como você colocou, um problema sério no Sul, né? O pessoal faz uma guerra aqui entre Umbanda e Candomblé, porque, na verdade, o umbandista aqui, ele quer crer que cultua o orixá, tanto quanto se cultua no Candomblé, né? E aí, por exemplo, saem fazendo bori nas pessoas, não sabe as cantigas, canta cantiga de xirê, não é cantiga de bori, não sabe cantar uma saçanha para encantar uma folha, para fazer um processo, por exemplo, qualquer que seja, porque você sabe, né, tudo dentro do Candomblé é rezado, é cantado, né, em Yorubá, tem um procedimento litúrgico. Então eu acredito que isso está dentro daquela questão dos rituais, das iniciações, dos sinais, dos símbolos, das chaves mágicas aos quais esses seres respondem, que é como se fosse uma egrégora, falando para as pessoas de maneira geral, porque existem pessoas aqui que têm um nível mais avançado, outras que não, enfim. A egrégora é como se fosse um modem lá da internet, tá? Todos nós estamos conectados a essa egrégora.
né? Como os celulares ali. E existe egrégora de time de futebol, existe egrégora de igreja, de religião, existe egrégora de empresa. Então, a religião, a religiosidade, no sentido do culto, né? A ancestralidade, o orixá, enfim, ela passa por essa premissa também de que você tem recebido os rituais, as iniciações, os sinais, os símbolos, as chaves mágicas para interagir com aquelas forças que ali estão, né? E é por isso que eu faço esse adendo. Eu acho que o que você falou é muito pontual e me causa uma grande preocupação, porque eu vi alguns desdobramentos disso, como você falou, o Bori da Umbanda, né? Então, você vê essa questão de recolher, por exemplo, o Ogã, o atabaque, mas eles não sabem quem é Angalu, por exemplo, que é o orixá que mora no atabaque, por isso ele é alimentado. Então, de modo geral, acho que assim, você falou sobre todos os tópicos aqui que eu esperava que você falasse de forma muito sóbria, de forma muito clara, né? Eu achei incrível, fiz um monte de anotações aqui da nossa conversa, e eu entrego a palavra aí para você para fazer suas considerações, para o Frater Belrá também. Obrigado, Frater. E foi uma conversa muito legal. A gente falou de temas muito importantes. Agora, na sua fala, eu destaco essa questão que você mencionou, que eu acho importantíssima, e eu gostaria de me despedir do pessoal, dando essa dica, pegando o teu gancho. Muita gente, às vezes, vai começar os estudos e está muito preocupada com essa questão de tanto a projeção astral quanto a reencarnação. E eu vejo que são duas ciladas no caminho da pessoa. Em que sentido? Muitas vezes você vai fazer uma projeção astral, mas a gente fica com uma confiança tão grande nas nossas próprias visões, e muita gente se perde nessa confiança. Aí tem um sonho, eita, sonhei que eu era um faraó, não sei das quantas. E a gente acredita piamente que ele é a reencarnação de um faraó, não sei das quantas. E essa tendência, né, de quem será que eu fui na vida passada? Essa ansiedade de descobrir não vai te levar a lugar nenhum, a não ser confusão. Ninguém era escravo. Ninguém era escravo, ninguém era nada. Então é como o Frata falou, são coisas que vão ser inúteis na jornada. Saber quem você foi numa vida passada não vai te ajudar em absolutamente nada, mas vai te dar pedra no caminho. Vai te causar problema. Se você esqueceu, eu fico pensando, se a gente esqueceu, se foi de fato mesmo assim, porque essa coisa é uma das coisas que eu sempre deixo em aberto. Eu deixo em aberto coisas que eu não preciso saber ou que eu não tenho como comprovar. Mas como é que eu vou saber quem eu fui numa vida passada? Eu vou ter prova. A prova que eu tiver vai vir por via subjetiva, né? Ai, mas eu senti, eu tive um sonho, eu projetei. Tudo isso está passando pela minha via subjetiva. Como é que eu vou garantir que eu não estou vendo o que eu quero ver? Né? Então aí eu fico pensando, talvez isso não seja algo que me interesse praticar. Agora, por que eu vou ficar pensando nisso? Eu acho que é uma das coisas que a gente bate cabeça. Algumas pessoas batem cabeça e se tocam, outras batem cabeça e de repente estão acreditando que ele é o mestre iluminado que veio fundar uma nova seita na Terra. E aí a gente vê aquele monte de disparate acontecendo, né? A gente tem que botar a bola no chão, gente. Não fique querendo saber quem é você na sua vida passada. Se você não lembra, é porque não te interessa. E bota a bolinha no chão, relaxa, menos projeção astral e vai, mais livro, mais prática, mais fazer outras coisas. A projeção astral, você pode até brincar com isso para alguma coisa assim, mas não vá confiando em tudo que você vê. Acho que o fundamento de tudo é isso. Nunca confie tanto na sua própria percepção. Que é uma das coisas básicas da vida, né? A gente não deve confiar nos nossos sentidos nos enganam. Imagina o sentido interior, cara. Então eu deixo aqui meu abraço a todos vocês que nos ouviram por todo esse tempo e com esse conselho, sempre desconfie de você mesmo. Desconfie das suas percepções. E boa sorte no caminho, boa sorte nas buscas para vocês que estão nos ouvindo. E qualquer coisa, estamos aí. Foi ótimo conhecer o Frater Ordalho, trocar essa ideia. Já conheci o trabalho, mas nunca tínhamos conversado. E foi muito legal essa troca. O Frater Belrá também, foi muito bom conversar de novo contigo. Prazer foi. Um grande abraço. Muito obrigado, irmão. Meus senhores, meus inscritos, que aula, hein? Aula magna. Excelente. Muito, muito bom. E eu perguntei para os inscritos aqui se eles estavam vendo nós três, eles disseram que sim. Então eu acredito que na hora que eu fizer aí o salvamento aí da nossa magnífica live aí que o Ivan nos proporcionou junto do Frater Ordalho, eu creio que apareça lá os três na telinha. Se não aparecer, fica como se fosse a rádio, assim, vocês ficam escutando os dois aí, creio que o áudio aí tenha gravado certinho. Então, mais uma vez, Ivan, muito, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula magna. Você nos trouxe aí seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência, a sua simpatia, a sua eloquência,
né? Muito, muito bom. Frater Ordalion também sempre muito pontual, muito profundo, né? O seu conhecimento, a sua vivência também, tanto na quimbanda quanto no candomblé e nas ordens iniciáticas aí nas quais nós somos irmãos, né? Então, mais uma vez, muito, muito obrigado, foi um prazer. Eu vou deixar aí essa live aí por uns dias aqui no Instagram e vou colocar lá no YouTube, tá? Vou deixar lá de eterno aí até o final dos tempos aí no YouTube aí para quem quiser aprender mais com eles. Aí sigam o perfil do Ivan de Aragão aqui no Instagram e do Frater Ordalion também aqui no Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que permaneceram na live. Uma boa noite aí, um bom restinho de domingo, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, Ivan, pela oportunidade, por esse conhecimento precioso que você passou a todos nós aí, por esses esclarecimentos. Parabéns por essa visão reformista que vai colocar as coisas nos eixos. Até falei para minha esposa hoje que eu acho que já não tinha mais solução, né? Não acreditava mais. Parecia, acho que não tem mais como resolver a coisa, mas escutando tudo isso que eu escutei de você hoje, eu vejo que a Umbanda ela ainda tem futuro, sim, aqui em Banda, Candomblé, nós temos boas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Belrá, pelo convite. Estou sempre à disposição que vocês precisarem. Paz profunda, para quem é de Paz Profunda. 93 para quem é de 93. Boa noite para quem é de boa noite. Isso daí, gente. Obrigadão, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.